tempos, esse tempo de adversidades, e está acontecendo tantas coisas nessas quarentenas da vida que ninguém esperava, ninguém tinha nem ideia do que poderia acontecer. Mas nós cristãos já temos mais ou menos um conhecimento sólido de que muitas coisas ainda estão por vir. E nós não nos preocupamos porque nós sabemos para que rumo nós estamos indo. Portanto, eu quero conclamar a todos a ouvirem a palavra de Deus. Eu queria falar aqui vários temas sobre a vida, o dia a dia, porque hoje, observando essas dificuldades que está tendo aí na vida das pessoas, as pessoas se preocupando muito com o dinheiro para a sobrevivência, com seus recursos, de todos os lados tem preocupação, mas no meio de tudo isso ainda existe aqueles cristãos que têm uma queda mais profunda pela teologia da prosperidade financeira, e todos estão cada dia trazendo mais e mais novidades sobre esse tema, né? Porque hoje, meus amados, há tantos evangélicos pregando a teologia da prosperidade que quase nos esquecemos que nos anos 70 e 80 pregava-se a teologia da libertação, que é o contrário da teologia da prosperidade, que diz que todo cristão deve ser rico. A teologia da prosperidade diz isso. Nenhuma das duas tem fundamento bíblico, porque a teologia da libertação, ela diria que a pessoa poderia, para ter a libertação, precisaria ser pobre. E isso jamais é admitido dentro dos estudos bíblicos da atualidade e também do passado, do presente e do futuro. Em 1 Coríntios 26 a 31, tem a palavra que diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Cristo é a nossa sabedoria, é a nossa justiça, é a santificação e redenção. Mas vós sois dele. É Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Esta é que é a verdade. Esse é o argumento de 1 Coríntios 1, 26 a 31, que direi para todos vocês, meus ouvintes, que o nosso objetivo não é ser pobre ou rico. Tanto é errado o rico gloriar-se em sua riqueza, quanto o pobre na sua pobreza. No corpo de Cristo existem mais pobres do que ricos, mais iletrados que sábios,
mais fracos que poderosos. Mas quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Gálatas 6, versículo 10, diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. É um ponto para a nossa observação nesse período de crise que estamos passando. Deus permite as diferentes condições para usar os seus de diferentes maneiras, tanto ricos como pobres. Os pobres não devem acreditar nas palavras dos pregadores. Essas palavras desses pregadores da prosperidade, achando que se fossem ricos, seriam felizes. E os ricos não devem confiar nas riquezas, devem dar prioridade aos irmãos na fé. Para isso, existe um mais grande e poderoso argumento na Bíblia, porque quando eu estou aqui, eu estou falando sobre os acontecimentos bíblicos que nos dão exemplos. Em João procurando para os irmãos aqui, em João 19, 38 a 42, nós vemos uns exemplos muito bonitos de homens ricos, dos poucos que da época seguiam a Jesus, e pode-se dizer que eram discípulos de Jesus. Então, isso aconteceu no tempo do enterro de Jesus. A palavra diz no versículo 38, depois disso José Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas era um discípulo oculto, né? Ele era oculto porque ele não vivia constantemente com Jesus, mas podemos considerar ele um discípulo oculto. A própria Bíblia diz que ele era assim por medo dos judeus. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos não concedeu, lhe permitiu, né, que ele tirasse o corpo de Jesus da cruz. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, outro homem rico, outro exemplo de homens ricos, né, que é José de Arimateia e Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiram de noite a Jesus. Ele ia de noite para não ser visto pelos judeus indo falar com Jesus. Ele foi e levou quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Esse homem, essa palavra que eu falei para vocês, esses arratéis, é uma medida que existia e ainda existe em Israel, né? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias que Nicodemos tinha levado, né? Como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um homem naquele lugar onde, aliás, havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro que tinha sido construído por um homem, né? E esse sepulcro era novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Muito bem. O que eu quero dizer com isso é que Deus alegra-se
meus amados irmãos, em usar homens ricos e influentes para algumas tarefas na terra. José, membro do conselho em Israel, homem bom e justo de Arimateia, dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Nicodemos levou 34 quilos de uma mistura, de mirra e aloés. Isso quer dizer que tanto o pobre como o rico podem fazer parte do corpo de Cristo. Mais uma coisa eu digo, tem que estar preparado, porque Filipenses 4, 11, 13, ele é bem claro quando nos diz que entre o povo de Deus há pessoas de diferentes classes sociais, mas todos devem se contentar com o que possuem, seja riqueza ou pobreza. Se estiver preparado, tem que se contentar. A semelhança do apóstolo Paulo, que disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sendo bem alimentado, ou seja, com fome, tendo muito ou pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em qualquer situação, meus amados irmãos, principalmente nesta situação que nós nos encontramos hoje, nós temos que estar fortalecidos. Por isso que eu levo nesta live, nesta pregação, nesta porção da palavra de Deus, para vocês, irmãos, que pretendem, principalmente aqueles que pretendem enriquecer. 1 Timóteo 6,17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Diz que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse fundamento, meus amados irmãos, é bem claro, está claro que esse fundamento é Jesus Cristo. Porque a palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Provérbios 22, 4 diz: o galardão da humildade é o temor do Senhor. Aliás, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Isto não quer dizer que para ser humilde tenha que ser derrotado, desamparado, infeliz, pobre, sofrendo dores. Isto não é a vontade de Deus. E finalizando esse tema, tem uma palavra em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz: obedeça ao que o Senhor exige. Ande nos seus caminhos, assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que ande. Esta palavra nos conforta muito, porque já em Reis isso aqui é como se fosse uma promessa, E ele nos ensina a ser assim. Já quando nós chegamos no Novo Testamento, nós já encontramos várias promessas que nos deixam nós mais e mais felizes, Porque as promessas de Deus aos cristãos, elas são tantas. Só no capítulo, no livro, no Evangelho de João, eu
eu posso. Tchau! Falou, meu irmão. O irmão foi saindo e despediu de mim. Eu tive que dar um tchau para ele. E é assim, irmão, a gente tem que estar sempre atentos e agradecendo a Deus e procurando obedecer. Por quê? Porque nós obedecemos, nós obtemos aqui no Evangelho de João 7 promessas grandiosíssimas. A palavra até diz, grande dádiva aos cristãos, Deus doou, que foi o seu Filho. Essa foi uma das maiores dádivas. Outra, a vida eterna. Esta dádiva é ilimitada, é preciosa, é insondável, é imutável, é imerecida, imaculada e universal. Quando ele, na verdade, diz em João 3, 16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, são promessas, né, que o rico doador nos concede. O nosso Deus poderoso, Ele nos concede a água da vida, o pão da vida, a vida eterna, um novo mandamento, sua paz. Que maravilha quando ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água da vida a jorrar para a vida eterna. Em João 5,24 também, ele é bem claro quando nos diz, eu lhes asseguro, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Muito que nós temos a agradecer a Deus por essas maravilhosas promessas. E ele disse, eu lhe asseguro, né, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em João 6,35, ele diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Que promessa maravilhosa dessa passagem de João 6,35. Ele diz, eu sou o pão da vida. É maravilhoso, é uma promessa maravilhosa. Em João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse em João 10,28, dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. E o melhor, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que maravilha, essa promessa maravilhosa, quando ele diz, eu lhe dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E em João 16, 26 e 27, para finalizar, grande promessa, aliás, a 7ª promessa no livro de João,
Diz: nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. E aqui eu digo: Senhor Jesus, maravilhoso Pai, eu afirmo nesse momento que creio no Senhor e tenho a certeza das suas promessas, porque nesta última promessa no livro de João, o Senhor foi bem claro quando disse: naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai. Porque vocês creram em mim. Vocês creram em mim. E eu vim de Deus. Vocês creram que eu vim de Deus. Portanto, vocês têm a vida eterna. Quero te agradecer, meu Jesus, meu mestre, meu amado Deus, que com a tua presença nesta noite eu me sentirei e continuarei me sentindo mais e mais forte, saudável espiritualmente, com o Espírito mesclado ao Espírito Santo de Deus, trazendo essas palavras nessa live para o conhecimento e o crescimento espiritual de todos os irmãos. Peço a todos que tenham paciência, tenham fé, não deixem a sua fé esfriar nesse tempo de calamidade, porque o que estamos passando são calamidades na vida de muitas e muitas pessoas, mas nós cremos que o Senhor está conosco para todo sempre. Amém. Que o Senhor